basicamente o seguinte. Como o Ryan eu fiz um experimento, porque na época... Porque com eu o tava... Ryan você ensinou ele a ser sincero, né? Ele foi sincero com o que ele quis Não, pro lado... eu ensinei coisas que não prestam, porque, assim, na época, eu era um cara que não prestava também. Vocês lembram que eu tava tentando sair do negócio, só que eu tava Mas eu lembro que assustado. naquele tempo você falava de sinceridade. A pessoa tem que buscar Sim, sinceridade. eu falava de Deixa o Maria falar, sinceridade, deixa o Maria falar. eu falava de sinceridade, só que é o seguinte, naquela época, assim, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu comecei na internet e tal, eu comecei com primeiro assim, o pick-up foi o seguinte, eu investi num negócio, que foi aquele evento, e eu senti um peso na consciência enorme, porque eu vi que era tudo uma merda, e que eu tinha investido aquilo na cabeça, eu senti um peso, eu senti tipo como se fosse um karma. E eu falei, eu vou ter que resolver essa merda, tá? No Ryan, já foi a parte de empreendedorismo. João, tira o seu áudio. No Ryan, eu tinha uma dúvida na minha vida, porque é o seguinte, eu não sabia se eu tinha ficado rico por conta de Deus ou por conta das coisas erradas que eu fazia, como eu participei de culto de macumba, eu participei de um monte de coisa. Então, para o Ryan, eu ensinei umas outras coisas na minha casa, tá? Que eu não botei na internet. E o que eu percebi é que o Ryan me trouxe essa resposta, tá ligado? O que eu recebi do meu passado, e é por isso que eu destruí o que eu tinha feito no passado, eu quis destruir tudo, porque eu tenho plena convicção de que a maneira que eu fiz para enriquecer no passado não era a maneira que agradava a Deus, tá ligado? Tipo assim, eu participei de macumba, eu participei disso, eu era um cara que só pensava em dinheiro, eu era um cara que vivia atrás de mulher, eu era um cara que tinha medo de Exu, eu tinha medo dessas coisas, que querendo ou não, eu tinha uma vivência nisso, por mais que eu tava na briga, eu ainda tinha algum respeito lá dentro de mim, sabe? Mesmo não querendo respeitar, mas pela minha vivência, e o, o que eu vi é que, como o Ryan foi muito fértil nessa questão da maldade para ganhar dinheiro, eu percebi os meus erros no que ele fez, entendeu? Então, tipo assim, para mim, o Ryan, ele é um cara que ele me deu uma resposta muito grande na minha vida. E assim, por mais que eu sou totalmente contra o que ele faz hoje, eu sei que o que ele se tornou, e todo mundo que conhece ele sabe, que o gatilho dele ter se tornado aquilo fui eu. Só que as pessoas acham que isso foi uma coisa boa. E, na verdade, foi uma coisa boa porque ele conseguiu o que ele quer. Mas ele está entregando algo que, tipo, é a alma dele, tá ligado? Isso eu vou acabar falando em público na hora certa, no momento certo, para que as pessoas entendam. E mais coisas além disso. Mas, tipo assim, eu usei o Ryan como um experimento, entendeu? Porque na época eu queria saber se o que eu tava. Eu queria saber como é. Porque eu sei a minha história, eu sei que eu realmente fiquei rico por causa da. Porque, assim, pessoal, para você ficar rico, você tem que entender que, assim, se for fazer pela maldade, você só tem que ter coragem, você tem que ser muito louco e você tem que abrir mão da tua alma. Tá ligado? Você tem que abrir mão da tua alma. Você vê que, tipo, todos esses famosos, eles abrem mão da alma deles. É verdade, eles abrem mão da alma deles. Eles não se preocupam, eles cagam e andam para isso. Eles só querem aquilo. E eu, por muito tempo, fui desse jeito. Só que em algum momento, eu falei, mano, isso não vale a pena. E eu quis me converter. Só que eu quis me converter carregando muito lixo na minha cabeça. Então eu já não sabia o que era A e o que era B. E aí, conforme eu fui fazendo essa experiência de ensinar o que eu sabia, eu comecei a perceber o que era semente boa e o que era semente ruim. E eu comecei a perceber também por que alguns os frutos, vamos dizer assim, por que a semente transgênica ela dá mais fruto que a semente orgânica? Por quê, pessoal? Toda envenenada. Só que um fruto ruim, que faz mal pra gente. Mas aí eu fui. Não foi ritual nenhum. Não foi ritual. Não ensinei ritual nenhum. Não tem nada de ritual, esquece. Mas assim, eu acabei falando de algumas coisas que seriam como se fosse esse satanismo que o pessoal curte, sabe? O Ítalo não falou de satanismo judaico. Eu sou um cara que eu tive muito por dentro de coisas satânicas, assim, pessoal. Por mais que eu nunca gostei, eu estudei, eu vi isso. Eu pude ver, tá? E assim, pessoal, eu sei que
O Rayan, quando chegou na minha casa, ele falou assim pra mim. Vocês precisam entender que quando ele chegou na minha casa, ele falou: Mário, eu quero ser rico de qualquer jeito. E como eu era muito sincero, eu falei: ah, você quer ser rico de qualquer jeito? Então eu vou te ensinar. Lembra que, quem me conhece há mais tempo, lembra de uma live que eu falei pra vocês assim, que é uma live que inclusive acabou a luz. Quem acompanhou A aquela ajuda live? não funciona. Eu É, lembro. Uma mesa redonda, uma não foi? Oi? Foi uma mesa redonda. Eu assisti. 2016. Que eu fiquei puto, falei, vocês querem aprender a ficar rico? Então, peraí, eu vou falar pra vocês uma coisa. Aí, quando eu ia falar, acabou a luz e desligou tudo. Vocês Eu lembram? tava. Obrigado, eu lembro. Tava nesse Começou dia. com os moleques junto também na live. Tinha uns outros meninos junto na live. Eu Tinha. tava nessa live aí. Aí, tipo assim, imagina o seguinte, se a pessoa, naquela época eu tava tão revoltado com tudo, eu falava, você quer ser rico de qualquer maneira? Eu vou te falar então como é que é. E é justamente isso, pessoal, através de pactos que as pessoas fazem com esses espíritos, com essas coisas, né? Na verdade, você troca a sua alma, você vira escravo desses bichos aí pra conseguir o que você quer. E, pessoal, para você se livrar dessas coisas é muito difícil, cara. É muito complicado. E assim. Mas, Mário, isso é um processo consciente ou as pessoas fazem isso inconscientemente também? Cara, as pessoas fazem isso por brincadeira, meu. Elas fazem isso porque, como elas não acreditam muito, elas pagam pra ver. Isso que. Sempre assim, o Rayan não sabe o que ele tá fazendo, mas se você for ver ele em qualquer vídeo, ele tá usando guia de Exu. Se você for ver todo o comportamento dele, ele tá bêbado. Dá pra ver quando o cara tá bêbado, entendeu? Então, assim, ele já entregou. Só que o que ele tá ganhando de volta? Ele Mário, tá ganhando muito. mas ele sabe o que está fazendo, não? Porque a condenação não pode vir e Agora, da ignorância. Não, a condenação vem da ignorância. Como não? Adão e Eva eram ignorantes. Eles não tem nada a ver. Adão Me e Eva. responde uma pergunta que eu não entendi até agora. Como é que um demônio pode auxiliar uma pessoa a ganhar dinheiro? É simples, cara. Porque o demônio ele pode roubar, o demônio pode matar, o demônio perverte. Então, como é que funciona o demônio? Deixa eu explicar. O demônio só não gera vida, né, Mário? Ele nem dom. Então, assim, eles, na verdade, eles atuam assim. Todos nós estamos escravos do pecado. Como a gente está escravo do pecado, a gente está abaixo deles. A gente está servindo eles, entendeu? Todos vocês que ficam... Por exemplo, quem aí já bateu punheta na vida? Quem aí já olhou a mulher do outro? Quem aí já quis comer? Então, o demônio, pessoal, ele age em cima dos nossos pecados. Então, enquanto a gente está no pecado, a gente continua sendo escravo de demônios. Por isso Jesus falou, orai e vigiai. Orai e vigiai para que você não se escravize. Mas o que acontece? Como a gente está debaixo deles, e era para a gente estar acima, porque Deus fez a gente acima deles. Só que como a gente é ignorante, justamente pela nossa ignorância, a gente se coloca abaixo deles. E eles têm dominado esse mundo. Então, assim, e o que eu percebi do meu passado foi isso, entendeu? Que eu fiz muita coisa por ganância. Por quê? Mas, pessoal, lembra? Eu era pobre, eu tive uma família completamente disfuncional, minha mãe sempre agiu como puta, meu pai sempre foi meio doido. Então, tipo assim, eu segui meu caminho, pessoal. Eu segui meu caminho para aprender. E vocês têm que seguir o caminho de vocês, assim como vocês estão seguindo. Tá me entendendo? Hoje, eu não quero nada disso. Hoje eu quero só o que vem de Deus. Se for para eu ser... Tanto que eu tive que queimar, por exemplo, hoje, pessoal. Antigamente, até um tempo atrás, eu fazia consultoria em banco ainda. Eu sou completamente queimado no mercado. O menino perguntou de mim para um cara do mercado, os caras não querem nem saber, os caras têm raiva de mim. Você fala de chuchu, os caras querem jogar o monitor na tua cabeça. Então, tipo assim, eu percebi o seguinte... Todo esse meu caminho de começar a ficar loucão, de me vestir igual mendigo, de começar a falar um monte de coisa, eu vi que foi o caminho que eu segui que eu tô seguindo pro meu arrependimento, tá ligado? Para destruir tudo que eu era no passado para me tornar o que eu quero ser, entendeu? Deus falou o seguinte: enquanto a gente está vivo, tem tempo. Então, assim, por isso que eu falo para vocês o seguinte: tudo que eu passei na Sem Sucesso antigamente, que eu deixava os caras ir para minha casa, que os caras iam, por exemplo, o GV. O GV foi para minha casa, ele era virgem, certo? Aí você fala, Mari, ele melhorou? Não. A primeira coisa que ele fez quando foi lá para o apartamento de São Paulo é começar a pegar umas comunistas lá, entrou na USP, ficou pegando umas comunistas lá e seguiu a vida dele. Eu tô falando assim, eu não tô falando que
hoje ele não tenha se arrependido ou coisa do tipo, mas cada um seguiu o seu caminho, tá ligado? E o que eu percebi pra mim, pessoal, é que para eu conseguir fazer o que eu quero, as coisas têm que ter umas regras muito bem definidas, tá ligado? Tipo assim, por isso que eu tô falando, não tem mais. Eu também já usei camisinha, vocês acham que hoje eu sou contra, não sou? Mas eu já tive época que acreditei, eu já tive época que eu acreditei em ficar com modelo, em ter tatuagem para atrair mulher, em besteiras, querendo ou não, eu destruí o pick-up, mas para eu ter destruído o pick-up naquela época, pelo menos para algumas pessoas, porque destruir é na cabeça delas, né? Eu tive que estudar aquilo ali, entendeu? Então, assim, pessoal, eu fui criado entre os judeus, mas eu era ateu. Eu não acreditava em Deus, pessoal. Desculpa falar, eu não acreditava. Eu fui criado, eu só comecei a imaginar que tinha alguma coisa espiritual na Umbanda, mas na Umbanda eu tava achando que aquilo ali era piada. Eu achava que era, sabe, era tipo, mano, tipo, eu fazia aquilo porque aquilo, sei lá, era um jeito de passar meus dias em São Paulo, quando eu era jovem, quando eu tinha 18 anos e fui expulso do cursinho, tá ligado? Pra não ficar na casa da minha família, pra ficar na rua. Eu fui criado na rua, pessoal. Eu saí de casa muito cedo. Então eu fui criado na rua, vendo coisas da rua e aprendendo com a rua. E eu aprendi conforme a minha experiência. Tá? Por quê? Porque eu também tenho bons atributos. Deus me deu muitos dons. Eu sou muito corajoso. Se eu falar, eu cumpro. Entendeu? Tem certas coisas que eu sempre tive. Eu não gosto de ficar, por exemplo... Tem gente que, por exemplo, vai chegar para você e falar, ó, me empresta R$1.000. Eu vou te pagar daqui uma semana. E o cara não te devolve nunca mais. O cara some. Tem gente que faz isso. Eu não. Eu pago o cara e fico sem nada. Se eu não tiver nada, eu tenho que ter... Eu sou, tipo, eu tenho minha parte boa e eu tive meu lado do capeta. E eu vi que, desde que eu comecei a tentar me entender e tentar entender tudo que eu sabia, porque eu realmente sabia que tudo começa dentro da gente. Eu já sabia que, tipo, mano, esse negócio de faculdade, eu já sabia que existia algo de estranho, de demônio, eu já sabia, porque eu vi isso. Tipo, existe, é real, pessoal. Se você acha que não existe esse negócio de pacto, existe, pessoal.